Meu amigo, tenho dito aqui no meu canal com alguma frequência, nem a grande mídia consegue ficar de mãos dadas com o governo Lula mais, porque a coisa está realmente escandalosa do ponto de vista econômico, então não há o que se defender esse desgoverno. É impressionante o grau de incapacidade do governo Lula, de tal sorte que, olha só, a Folha de São Paulo agora vive criticando decisões políticas, econômicas do governo Lula. Por exemplo, né, o escandaloso orçamento e principalmente aquilo que é pedalado para fora deste orçamento, né? Enfim, que a gente já sabe pelo projeto de lei de diretrizes orçamentárias apresentado pelo governo Lula, que tudo vai colapsar no máximo até 2027, provavelmente antes disso ainda, pelo atual andar da carruagem, se nada for feito até lá. Então a Folha de São Paulo fez um editorial criticando esse problema e criticando o orçamento paralelo do Lula, que comporta uns bons bilhões de reais que são pedalados sem o menor problema para fora do orçamento, motivo mais do que de sobra para fazer o impeachment desse camarada, mas falta vontade política, falta interesse, falta culhões para o Congresso Nacional seguir nesse rumo. Vamos dar uma olhada então nessa notícia, nesse editorial da Folha de São Paulo, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, R$ 1,99 por mês, R$ 7,99, você escolhe o valor e você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Pois bem, né, o editorial foi publicado ontem, né, estou gravando este vídeo na segunda-feira, foi publicado no dia 27, domingo. Enfim, né, o ponto aqui principal que está sendo colocado por eles é justamente, né, essa prática, essas condutas pouco ortodoxas do governo Lula em matéria de estabelecimento de despesas. Em tese, tudo deveria passar pelo orçamento, receitas e despesas. Por quê? Porque a separação de poderes determina que o poder executivo vai executar os gastos. Gastos desses aprovados pelo Congresso Nacional. Então o Congresso aprova aquilo que está na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no orçamento anual, né? Acontece que se o governo pedala gastos para fora do orçamento, o Congresso Nacional acaba não tendo a possibilidade de avaliar isso aí, de autorizar ou não. Isso acaba sendo feito à revelia do Congresso. Obviamente, isso é um crime fiscal, ou pelo menos deveria ser, né? Então, o pessoal da Folha de São Paulo aqui faz a avaliação de que uma vez que o orçamento está cada vez mais espremido, o governo tem cada vez menos massa de manobra para agir, por causa de um problema que o próprio governo Lula criou, que foi o arcabouço fiscal, que acaba se tornando uma grande armadilha no sentido de obrigar o aumento substancial de gastos que são os chamados gastos obrigatórios, e aí dentro das regras do próprio arcabouço fiscal sobra cada vez menos espaço para as despesas ditas discricionárias, aquelas que o governo decide o que fazer, né? Então, o que acontece? O governo quer continuar aumentando os gastos, só que o orçamento está cada vez mais espremido. Então, ele começa a usar métodos heterodoxos, pedaladas de verdade, né, para expandir os gastos dentro do seu interesse, que é um padrão, olha só, de administrações petistas anteriores, inclusive o padrão da Dilma Rousseff, que foi justamente o que causou a queda dela naquele momento, lá em 2016, né? Então, já teve uma auditoria recente aqui do Tribunal de Contas da União alertando para esse problema. Eu fiz um vídeo aqui no canal, inclusive, falando desse ponto aqui, né? Então, por exemplo, tem as verbas oriundas da comercialização de petróleo, né? Essas verbas aqui deveriam entrar como receitas no orçamento, até para elas serem aproveitadas para outras coisas dentro do que já está previsto no orçamento. Mas o Lula não quer isso aí. Ele não quer direcionar essas receitas para o bolo total do orçamento. Ele vai direcionar para aquilo que ele realmente quer, que é o tal do Vale Gás, né? Que é o auxílio gás turbinado que o Lula prometeu para este ano. Então ele precisa de verba para isso, não tem de onde tirar no orçamento, arranjou uma verba lá de algum outro lugar, né? A questão do petróleo ali e tudo mais,
e manda direto para esse programa, algo que vai contra a lei fiscal, obviamente, é uma pedalada em todos os sentidos. E obviamente a coisa não para aí, né? Isso é do lado das receitas. A gente pode dizer que é menos pior. Agora, do lado das despesas, né? Tem vários fundos privados que a União é cotista e que não tem passado pela conta do Tesouro, né? Mas que são gastos em programas de natureza pública. Então, veja só, né? Tem despesas que estão sendo executadas, despesas públicas que não constam no orçamento. Por exemplo, aqui, o pé de meia, que deu um bafafá danado no Tribunal de Contas, que infelizmente acabou não dando em nada, pelo menos até o momento. Está dentro do prazo de 120 dias dado pelos ministros do TCU para que a coisa fosse regularizada de fato, né? Também tem aqui mais ou menos 30 bilhões de reais do Fundo Rio Doce, que foi usado lá, né, para compensar os afetados pelo rompimento das barragens da Vale, anos atrás, né? Enfim, né? Esse valor também está sendo pedalado, o gasto dele não passa pelo orçamento. Tem também aqui os fundos que são usados para o programa Minha Casa, Minha Vida, né? O Lula está aumentando as faixas, agora tem gente com 12 mil reais aí de renda mensal que pode entrar no programa Minha Casa, Minha Vida. Virou um negócio generalizado, de fato. Precisa de dinheiro para bancar os subsídios disso. De onde que o Lula busca essas coisas? Busca lá, é claro, de fundos fora do orçamento para não ter que passar então pelo crivo do Congresso Nacional e poder gastar o que ele quiser dessa forma, né? Além disso aqui, o governo vai ainda criar um novo fundo privado de 6,5 bilhões de reais, né? Aqui para infraestrutura e recuperação de eventos climáticos, né? Mais um fundo privado que vai tirar recursos aqui do orçamento para gastá-los sem a anuência, sem o conhecimento do Congresso Nacional, né? Enfim, olha a situação, né? Além do governo falar claramente no projeto de lei de diretrizes orçamentárias que não vai ter orçamento para 2027, o negócio vai colapsar de fato, o governo assumiu isso. Olha que absurdo, o governo falou: se a gente continuar nessa toada, não vai ter orçamento para 2027. Não propôs nenhum ajuste disso aí, mas o ajuste é fundamental. Porém, ao invés de seguir por esse caminho, né, vamos consertar a economia, vamos salvar a economia para que haja um orçamento nos próximos anos. Ao invés de seguir para esse lado, o Lula prefere ir para o lado fácil, que é pedalar gastos, pedalar receitas para continuar fazendo as suas políticas populistas, eleitoreiras, à revelia da economia, à revelia do orçamento, à revelia da separação entre poderes. Uma coisa tão escandalosa, tão absurda, tão esdrúxula, que nem a Folha de São Paulo consegue mais passar pano para isso. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.